Uma nova era se inicia e com isso um novo arco chega. A ilha de Vegapunk Egghead pode ter sido toda contada anteriormente por fatos que já vimos no mangá. Uma ilha de gelo, a aparição de Vegapunk, mistérios sendo revelados. Vamos então usar padrões para entender como tudo isso foi revelado anteriormente e explicar o que vai acontecer nesse arco, como a possível aparição de um almirante e uma grande revelação sobre a maior raça de One Piece. Vamos começar então do zero. Como isso tudo vem acontecendo, a gente parte lá de Sabaody na primeira e na segunda vez que a gente visitou aquele grande local. Primeiro, tivemos aquela separação trágica dos Mugiwaras, onde Kizaru simplesmente ia acabando um por um e tivemos o Kuma salvando eles, além também da participação do Rei das Trevas, Rayleigh. E isso é um fato muito importante. Aqui a gente vai usar as partes invertidas para entender como funciona essas aparições surpresas do Oda, assim como foi no final de Wano. Primeiro, Sabaody representava não só o fim de uma era, mas também a passagem para um novo momento dos Chapéus de Palha. Sair daquele que era considerado o paraíso para o novo mundo, onde apenas os piratas mais ferozes conseguiam sobreviver. E no caso, a aparição de Kizaru nos mostra a parte invertida dele, que foi o Rei das Trevas, Rayleigh, a luz contra as trevas. E isso a gente já vê faz um tempo, o Oda utiliza isso bastante, como foi, por exemplo, com Ace e Barba Negra, o Sol e a Escuridão. Posteriormente, após a volta dos Mugiwaras a Sabaody, temos o Kuma sendo mostrado, com toda aquela situação dele estar destruído por estar protegendo o barco, e a gente tem o início de uma nova era. As consequências de Marineford trouxeram muitos problemas para o mundo, e então a gente teve a nova era se iniciando, a era onde tivemos Barba Negra sendo um dos protagonistas de tudo o que acontecia naquele mundo, assim como a ascensão de Bug aos Chichibukai e muitas outras coisas acontecendo. Mais um pouco no futuro, ao final de Wano, vemos um pouco sobre essa questão da inversão de Oda. A gente vê que no momento em que o Green Bull apareceu, o Almirante Touro Verde, ele veio para tomar o Wano novamente para o governo mundial, já que aquele país não estava mais sendo protegido por Kaido. E isso foi obviamente um grande fracasso, porque a gente teve a contraparte dele aparecendo. No caso, ele era a cor verde, e a cor que faz a contraparte disso é a vermelha. Não só isso, mas também tivemos outros motivos para o Shanks aparecer, que foram mostrados anteriormente, como por exemplo o anúncio do filme Red e um momento em que alguém do bando do Roger iria reaparecer para supostamente salvar os Chapéus de Palha contra um almirante, como se não fosse o momento deles lutarem ainda. Obviamente ele não teria chance contra todos os Chapéus de Palha juntos, mas é só para mostrar o momento e como ele foi simbolizado em One Piece. E então uma nova era se inicia, uma era onde temos Luffy e Bug ascendendo como novos Yonkous, e também aquele momento em que a gente tem uma grande transição em One Piece. O mundo está um caos por diversos motivos diferentes, e até o próprio rei do mundo, digamos assim, começou a agir para impedir o avanço não só dos Chapéus de Palha, mas também dos revolucionários. E caso você não tenha visto, eu fiz uma teoria sobre o Vegapunk estar junto com os revolucionários e ele ser alguém do futuro, simbolizando por que todas as ilhas dele são 500 anos à frente do seu tempo. Então, se você quiser, o link tá aí. Já aproveita para se inscrever no canal, que ajuda demais. Continuando, a gente tem a posição atual em que a gente está chegando numa nova ilha, a ilha Egghead, a ilha de Vegapunk, que possui algumas curiosidades bastante interessantes. Primeiro, é uma ilha que está sendo primariamente protegida por membros da SWORD, uma parte do governo mundial, uma parte da marinha, mais especificamente, que talvez não tenha os mesmos ideais dos Gorosei, por exemplo. E vemos uma personagem aparecer e se chamar de Dr. Vegapunk, que possui
aparentemente boas intenções, ela não age como se ela fosse extremamente hostil, apesar de falar que trabalha para o governo mundial, o que dá um pouco a entender que as intenções dela não são das piores possíveis mesmo para os Chapéus de Palha. Mas o que a gente pode tirar de exato que vai acontecer nesse arco, apenas lembrando do que já aconteceu no passado? Primeiro, a gente vai entender como funciona. O Oda sempre utiliza alguns arcos anteriores para fazer pequenas revelações sobre os arcos da frente. Então, por exemplo, a gente teve diversas vezes em um ano em que a gente poderia ter tirado algo parecido como em Thriller Bark, como em Sabaody, por exemplo. Tanto que essa aparição do Shanks remete a algo que aconteceu em Sabaody. O jeito do Kaido, ele é remetente ao Wars lá em Thriller Bark, tanto pelo fato da sua raça ser muito parecida com o demônio, como o jeito com que a luta foi tratada, de ser alguém impossível de ser vencido sozinho pelo Luffy, a não ser que algo acontecesse. Em Thriller Bark foi o Nightmare Luffy, aquele que representava o pesadelo. Já em Wano foi ao contrário, foi o Guerreiro da Libertação, aquele que representa o Deus do Sol, Nika. Essas são apenas algumas das grandes conexões que o Wano tem com os outros arcos. E principalmente agora na saga final, a gente vai ter diversas ligações com o Skypiea. E o mais importante é que agora nós vamos ter uma conexão meio que dupla, na minha opinião, que vai ser Skypiea e a Ilha dos Homem-Peixe. Porque quando a gente chegou na Ilha dos Homem-Peixe, teve diversas situações em que a gente estava vendo como os tritões eram tratados, e se a gente ligar um pouco de Skypiea com o arco atual, a gente vai lembrar que os serafins são basicamente criaturas feitas a partir dos Lunarian. E se a gente lembrar como são os Lunarian, a gente sabe que meio que eles foram extintos supostamente porque viraram uma grande arma do governo mundial. Talvez seja até por isso que King esperava Joy Boy, por ser além do guerreiro da libertação e poder libertar o seu povo, talvez também seja a própria raça daquele conhecido como Joy Boy. Então eu acho que nesse arco nós podemos esperar algumas revelações sobre Joy Boy, representando aquilo que aconteceu na Ilha dos Homem-Peixe, talvez alguma inteligência que o Vegapunk tenha sobre o Joy Boy que a gente não saiba ainda, ou então o fato de trabalhar em cima de uma raça totalmente diferente do que é os humanos. E aí a gente tem a comparação direta do que aconteceu com os Homem-Peixe quando eles subiam para a Terra e o que aconteceu anteriormente, na verdade, com os Lunarian, que foram completamente extintos de seu local por conta da ambição dos Tenryubito do governo mundial. Então vamos lá, com a aparição de Vegapunk, algumas coisas que a gente tem que ficar de olho que provavelmente devem aparecer ou devem ser reveladas. Primeiro, muito sobre o grupo dos Mads, ligando aí então não só Vegapunk a Franky, Chopper e Sandy. Sandy diretamente ligado a alguém que era dos Mads, Franky pela inteligência, e a parte do Chopper seria por conta da questão das curas e da inteligência do Vegapunk, que pode resolver, por exemplo, o problema das crianças. Outra coisa que podemos ficar de olho é a aparição de outro almirante, já que lá no final de Punk Hazard nós vimos um almirante aparecendo, que no caso era o Aokiji, e agora nós temos algumas coisas que ligam um almirante a Vegapunk. Eu vou explicar elas já já. Vamos falar agora do Smoker. Ele novamente tem a possibilidade de estar nessa ilha junto com a Tashig, que a gente ainda não tem certeza, mas se ele realmente estiver, a gente pode ter algumas intenções maiores sobre o que é a Sword, por exemplo, porque eu não acho que há necessidade dele enfrentar o Luffy agora. Obviamente ele não tem mais chance de fazer isso. Quando ele perdeu a oportunidade por conta do Dragon, e então ele ficou incapaz de sequer chegar perto do Chapéu de Palha sem sofrer muito com isso. Então eu acho que ele pode nos soltar algumas informações bastante interessantes sobre o que é a Sword, sobre esse movimento inteiro que está acontecendo, para parar um pouco a ambição não só da Marinha, mas do governo mundial e tudo mais, o que pode acarretar em trazer alguns personagens interessantes para esse mundo novamente. Voltamos então com a opção de Aokiji. Ele é, obviamente, um grande homem
que está no mundo, supostamente junto com Barba Negra, e isso obviamente é um grande perigo para o mundo, pois alguém do poder do Aokiji estar junto com o Yonko é, um pouquinho relevante, e a aparição dele seria obviamente pela aparição dele já em Punk Hazard. Porém, eu acho que talvez não seja só ele que vai aparecer, talvez a verdade é que a aparição que a gente mais deve ficar ligado é a de Kizaru. Kizaru é um personagem que apareceu uma vez em Sabaody, né, naquela troca inteira de luta entre os pacifistas e os supernovas. Ele então apareceu para resolver e realmente mostrou ser capaz de capturar muitos piratas, em torno de 500. E agora, existem algumas ligações dele com o Vegapunk. Primeiro, o fato dos pacifistas soltarem lasers, dando a entender que anteriormente ele foi um objeto de experimento para utilizar as habilidades da fruta que ele possui nos pacifistas. Será que então os serafins em algum momento vão poder replicar habilidades não só dos Chichibukai, mas também as habilidades das frutas que algum almirante possui? Eu já tinha feito essa teoria antes, vou deixar aí no card também, caso você tenha interesse. Eu acho que isso é um potencial muito profundo e que pode ser muito bem explorado pelo Oda. Seria realmente um exército muito grande com capacidades extremamente grandes. E a gente sabe da ligação de Kizaru com o Sentomaru, né? A gente vê lá em Sabaody o Sentomaru chamando ele de tio e tudo mais. E a gente sabe que o Sentomaru, além de marinheiro agora, também é o guarda-costas de Vegapunk, podendo demonstrar que ele pode aparecer nessa ilha, já que ele é o guarda-costas principal. E aí isso traria novamente o Kizaru, já que provavelmente o Sentomaru também não é capaz de parar o Luffy, e a intenção principal dele vai ser essa. Aí a gente liga isso a algumas coisas, como a possível aparição de alguém para parar o Kizaru novamente. Eu acho que seria justo a gente ter um momento onde o Kizaru vai enfrentar o Luffy para meio que ver que ele não é mais aquele pirata de Marineford. Ele mudou, ele amadureceu e agora ele está mais forte. Alguém, obviamente, poderia aparecer para parar isso, como por exemplo Barba Negra, podendo aparecer tirando informações do Kobe e tentando devolver o Kobe. Ele consegue algo muito maior, que é o Vegapunk. Eu acho, inclusive, que o corpo verdadeiro do Vegapunk não está nessa ilha, mas isso é tema para um outro vídeo. Mas caso seja antecipado demais o Barba Negra aparecer agora, já que ele acabou de sair de um conflito com a Hancock, apesar disso ele ainda não conseguiu nada, e quando ele saiu lá daquela tensão toda em Marineford ele conseguiu algumas coisas, então eu acho que ainda há espaço para ele conseguir mais. Ele também talvez não tenha tempo de chegar até lá, lembrando que os outros piratas dele estão separados aí pelo mundo. Então uma outra opção seria o Aokiji, propriamente para parar o ímpeto do Kizaru, né? Lembrando que o Aokiji tem uma relação até um pouco mais relaxada com a Robin, com o próprio Luffy, e talvez ele possa parar isso também por não ser mais obrigação dele aceitar esse tipo de coisa. Talvez, por exemplo, o Smoker se junte ao Luffy porque acha que o Kizaru está tomando um rumo completamente errado nessa história, e aí seria uma grande mistura de coisas. Imagina, o Barba Negra captura o Vegapunk, e aí nisso o Luffy tenta impedir, o Kizaru acha que não foi isso que aconteceu, e aí ele chega para tentar acabar com o Luffy, aí o Smoker ajuda o Luffy, e a gente tem aí a aparição do Aokiji para salvar tanto o Smoker quanto o... Seria uma grande coisa para acontecer, né? Eu acho que não vai nesse rumo, mas a gente pode sim ter a aparição de um almirante, a gente pode sim ter o trabalho do Oda em mostrar a verdadeira raça de Joy Boy, se era um humano comum, se era verdadeiramente um Lunaria, mostrar mais sobre os Lunarians, entender como foi feita a ciência toda por trás dos serafins, obviamente também revelando um pouco mais sobre as Akumas no Mi, como funcionam os seus mecanismos. Eu acho que isso são as coisas principais que a gente vai ter nesse arco. Talvez mesmo até uma grande aparição de Barba Negra, contando que a gente viu a surpresa dele ao ver um serafim com aquelas características que aparentemente ele reconhece, então a gente pode ficar de olho com ele realmente aparecendo nisso, por conta principalmente da ambição dele de aumentar o seu poder, o seu núcleo bélico, e ele poder ter o Vegapunk em mãos seria realmente muito grande. No geral, acho que é isso, eu não tenho muito mais a falar sobre esse arco.
Tem realmente muitas descobertas a vir com toda a revelação de quem é Vegapunk. E até o Oda já falou um pouco sobre isso. Vamos ver o que realmente vai acontecer. Não se esqueça de deixar aí no comentário o que você acha que vai acontecer nesse arco, o que você acha que Vegapunk vai falar, vai revelar para nós leitores desse incrível mangá. Não se esqueça também de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal, que você me apoia muito, me dá cada vez mais vontade de criar conteúdo sobre esse mangá. E vou ficando por aqui. Valeu, falou!